hoje teve protesto pela manhã de motoristas e cobradores no 4º dia de paralisação do transporte público. Eles foram às ruas no centro de Teresina para chamar a atenção do poder público para as reivindicações da classe. E foi Indira Gomes quem acompanhou essa manifestação. Quem precisou ir ao centro enfrentou lentidão no trânsito. O congestionamento chegou à Ponte JK e atrapalhou o fluxo na João 23. O motivo foi uma manifestação dos funcionários das empresas de ônibus. Agentes da Extrans diminuíram o impacto do protesto, liberando uma das faixas e permitindo a passeata apenas na via exclusiva para o ônibus e na pista central. A Superintendência de Trânsito também controlou o acesso dos carros nas ruas enquanto os manifestantes passavam, para impedir novos transtornos. No cruzamento com a rua Arlindo Nogueira, os motoristas e cobradores deixaram a Frei Serafim e seguiram o percurso das linhas, provocando lentidão no trânsito da Areolino de Abreu e outras ruas do centro. Nós estamos aqui buscando um diálogo com a sociedade. Nós precisamos compreender que nós necessitamos da sociedade e nós estamos falando aqui das nossas necessidades, né? Dos nossos problemas que nós vemos já há 2 anos. Já é 2 anos e nós não aguentamos mais. Os trabalhadores, eles vão continuar manifestando. Eles só voltam a trabalhar se receber os salários deles e a assinatura da convenção coletiva. Nós não vamos abrir mão disso. Hoje é o 4º dia de greve no sistema de transportes e já são 6 protestos esse ano. A Justiça determinou que 70% da frota circule no horário de pico e 30% no entrepico. Segundo os manifestantes, a escala está mantida, mas eles alegam que as empresas não estão colocando os ônibus à disposição. E no meio do jogo de interesses, a população é a maior prejudicada. Está muito difícil, o trabalhador passando fome, a gente passa mais de 2 horas na parada de ônibus para pegar um ônibus e olha lá, dá péssima qualidade, dá má qualidade, tá horrível, viu? Tá ruim, mas eu tenho que ver o lado do motorista. Motoristas são pai de família, precisa de salário para sobreviver, pagar água, pagar luz. Eu entendo, eu sou trabalhadora também. A reivindicação da categoria é o retorno de benefícios, como plano de saúde e ticket alimentação. A convenção coletiva de trabalho é sempre muito discutida entre patrões e empregados. E em meio às demissões e queda na receita, provocadas pela pandemia, e as polêmicas com a nova administração municipal, esse ano o acordo parece estar ainda mais difícil. Os empresários estão alegando que não tem dinheiro para pagar o nosso salário, sendo que no começo da pandemia eles demitiram centenas e centenas de trabalhadores e nem assim eles cumpriram com a obrigação deles de pagar o que é justo para os trabalhadores. O nosso contrato foi suspenso em novembro e de lá para cá eles não pagam o nosso salário. Eu, como motorista, recebi R$600 em janeiro, no dia 7 de janeiro, e até agora a gente não recebeu um centavo. O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina, o SETUT, lamenta que a população da capital esteja sendo mais uma vez prejudicada com a falta de transporte coletivo e informa que tem se esforçado para manter os veículos em circulação nas ruas com o objetivo de atender a demanda dos passageiros na capital. A entidade reitera que, de forma alguma, compactua com o impedimento da saída dos ônibus nas garagens. O que o Sintetro vem realizando, segundo nota enviada pelo SETUT, contribuindo assim para a redução da frota. Então, o SETUT emitiu essa nota a respeito do tema abordado na reportagem por Indira Gomes. E aqui conosco está o vice-presidente do SETUT, Marcelino Lopes, que vai conversar a respeito de todo esse cenário. A greve que acontece hoje, as dificuldades do sistema Integra e o que está acontecendo com as empresas e a dificuldade que tem tido para pagar esses funcionários e até realizando demissões, como disse na reportagem o motorista que apareceu, falando sobre as demissões no período do início da pandemia. Doutor Marcelino Lopes, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite de participar desta entrevista. Começo falando sobre este assunto, greve. Por que as empresas têm tido dificuldade de atender aos pedidos dos cobradores e motoristas, segundo eles, há 2 anos? Exatamente. Ele fala 2 anos porque a gente já está em 2021. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Né? Houve o advento da pandemia, da Covid-19. E com o advento da pandemia, nosso passageiro transportado caiu 95%. Né? Praticamente não houve mais receita no sistema.
E isso veio começar a ter um retorno a partir de julho, agosto, né? Nós, no ano passado, passamos quase 90 dias de greve, né? Então, tem todo um problema de ordem financeira e econômica, né? Por falta de recursos, né? Que nos impede de estar pagando. Ao mesmo tempo, nós temos um contrato com o poder público, né? Com a prefeitura, de que se a tarifa que está sendo cobrada do usuário não dá para pagar todos os custos do setor, né, que é um direito de qualquer prefeito decretar uma tarifa, que ele pode pensar no social, achar que, por exemplo, ano passado a tarifa era R$ 4,78, só foi dado R$ 4,00. Esses 78 centavos a prefeitura tem por obrigação contratual de repassar no mês subsequente àquele que ocorreu. Seja, isso não tem acontecido. Ou seja, o sistema para funcionar precisa que a passagem seja R$ 4,78. Precisaria em 2020, em janeiro de 2020. Hoje já é R$ 5,05. Né? Quer dizer que hoje, se a passagem inteira fosse cobrada de acordo com os custos, seria R$ 5,05. R$ 5,05. 5 centavos. O atual prefeito, o doutor Pessoa, já disse na mídia que não vai aumentar a tarifa, que está no direito dele, entenda. E eu também acho que aumentar a tarifa, R$ 4,00 já é caro, certo? O senhor entende que é caro? É caro. Eu não vou dizer que é caro, eu vou dizer que é alto, tá? É alto para Teresina, R$ 5,00 mais ainda. Agora, tem forma de não fazer? Tem, contratualmente, e esse contratualmente é seguindo a lei da mobilidade urbana, que é de 2013, que diz que todo contrato licitado tem que haver essa cláusula, né? Que se não for repassado o custo real, a prefeitura tem essa autoridade de dar um valor menor, mas ele também tem a obrigação de pagar esse complemento em função de um social para a população que precisa de ônibus. O que é que acontece? Isso não vem sendo repassado. A prefeitura, as gestões anteriores, desde 2015, elas passam 10 meses, 12 meses, 15 meses sem pagar. Isso são quantias volumosas. Por exemplo, hoje dá ao redor de 2,7 milhões ao mês de déficit. Né? Para o sistema todo. Para o sistema todo. Então, se a prefeitura não passa em 10 meses, dá 27 milhões. É dinheiro demais. Então, certo? só para que o telespectador possa entender. Então, para cada passageiro que paga lá R$ 4,00, a prefeitura tem que pagar para as empresas 70 centavos. 78. 78. Para cada passageiro. Isso para 2020. Passaria para 2021 seria R$ 1,05. R$ 1,05. Para cada passageiro que pagar, R$ 1,05. Já que esse dinheiro, o senhor está dizendo que não está recebendo, esses 2 milhões aproximadamente mês, ao CETUT, as empresas não estão recebendo. Como é que vocês estão cobrindo esses gastos? Infelizmente, a gente conseguiu vir recebendo, porque o contrato diz que você opera em janeiro e se tiver déficit, que normalmente tem, até o dia 20 de fevereiro a prefeitura, né, teria que fazer o complemento. Isso não vem acontecendo há muitos meses, não é de agora não, tá? Nós já fizemos 3 acordos judiciais com as gestões anteriores. Um de 18 milhões, um de 26 milhões e um de 36 milhões. Você vê o tempo que eles ficaram sem pagar. Já foram pagos esses 3? 2 acordos foram pagos e nós estamos no terceiro, que é o que o atual gestão está dizendo que não vai pagar, certo? E assim, nós não fizemos acordo judicial com nenhum CPF. Nós fizemos com o CNPJ da prefeitura. Isso foi da justiça, isso também não é uma coisa só entre o empresário e a prefeitura. Isso teve a participação da justiça, isso foi feito cálculos e mais cálculos, e a grande maioria deles já tiveram, vamos dizer, auditores acompanhando, tá? Para que tenha lisura no processo. Né? Então, essa recusa, o senhor considera ela indevida? Essa recusa eu prefiro dizer o seguinte, eu acredito que ainda não tivemos uma conversa muito clara, muito objetiva e esclarecedora. Né? Nós tivemos agora nós estamos hoje é dia 11 de fevereiro, nós tivemos uma reunião com as trans e não foi todas as empresas. Então eu acredito que talvez a partir de agora, com diálogo, consiga-se ver o seguinte, não tem nenhum tipo de por exemplo, eu vi na mídia que a prefeitura dizendo que ia acabar com a farra das empresas de transporte mal acostumadas em receber da prefeitura. Não existe farra. Muito pelo contrário, quem está devedor, quem está errado, é o poder público que não nos paga. Né? Então isso tem que acabar. E eu acho que isso é muito falta de informação, falta de conhecimento e falta de diálogo.
infelizmente, nós não tivemos ainda nenhum diálogo do ponto de vista técnico para se discutir o que é que estava errado, o que é que precisa mudar e o que é que precisa ser feito para o sistema voltar a, pelo menos, respirar e poder a gente pagar os nossos colaboradores. Eles não estão errados, não. Como é que o caba vive sem receber nada? Né? Então, mas como é que eu pago sem receber também? Hoje... Agora, eu vou lhe dizer o retrato do sistema hoje. Certo. Hoje, antes da pandemia, o sistema tinha 220 mil passagens por dia, certo? Com 400 ônibus na rua. Hoje, nós estamos com 220 carros na rua, que dá quase 60% da frota que tinha, mas só estamos transportando 55 mil passagens por dia. É 25%. Então, essa conta, matematicamente, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo vai entender, é fácil de entender, Jorge. 25% de receita não paga 60% de custo. Certo? É impossível. Se não houver a complementação do poder público, isso vai ficar de eterno, parado, porque é aquele negócio. Eu não posso lhe pagar porque eu não tive a receita. E você não vai trabalhar porque você não recebeu. Os dois estão certos, mas isso não resolve o problema da cidade. Então é preciso sentar, poder público, empresários e o sindicato laboral e chegar num bom tempo seguinte. Nós estamos passando por uma pandemia mundial, né? Algo nunca visto. Pelo menos na minha vida, nunca vi nada parecido. Você está com tudo ruim. Então, a gente precisa se adequar, neste momento, que seja por 6 meses, 1 ano, precisa se adequar. O que é que pode ser pago? É isso. Vamos fazer. Tá? E tentar, né, a gente está vendo aí a Câmara conversando sobre a municipalização, conversando sobre fazer uma nova licitação, como se isso fosse resolver o problema. Não vai. A questão maior é por quê? Porque vai continuar desse jeito que está hoje. Você vai licitar e você tem um contrato para quem ganhar. Vamos supor que a gente não ganhe. Quem ganhar vai ter um contrato. E o contrato não pode ser diferente desse que a gente está, porque o contrato tem que seguir as leis federais. Então, vai ter que ter essa complementação. Se a prefeitura não der, que seja quem for, vai acontecer do mesmo jeito. Municipalizar, se municipalizar é uma coisa que já existia há 50 anos atrás. Hoje no Brasil não tem. No mundo não tem nada municipalizado, porque ficou comprovado que a gestão privada ela é muito mais ativa, muito mais compensadora do que a gestão pública. Então, eu acho que isso... E muito do que está se falando é por falta de discussão. Achei excelente a ideia de se fazer uma audiência pública, porque é preciso discutir isso desamarrado de política. Foi aprovada na Câmara ontem a audiência pública para discutir o assunto, né? Então, tem que acabar com essa discussão política. Tá. É impressionante. Agora, doutor Marcelino, na avaliação do senhor, qual é o peso que o sistema de integração que foi feito no passado trouxe para agravar essa crise? Teve um peso importante? Hoje tem um peso de 17% no sistema. Por quê? Antes da integração temporal, que nós fomos contra a integração física que está aí hoje, os terminais de integração. Porque a cidade já estava integrada, assim como várias cidades no Brasil e no mundo, elas são integradas só com cartão chipado, não precisa de terminal de integração. Certo? Quem tem terminal de integração hoje no Brasil são cidades que começaram a integrar há mais de 10 anos. Mas depois que vieram os cartões eletrônicos, acabou-se a integração física. A integração é temporal. Eu entro no ônibus com o cartão e quero descer ali para pegar um outro ônibus. Não precisa estar num terminal. Certo? E que a população não gostou, não aprovou. Porque você sai do fim da linha, né, dos bairros, né, mais distantes, já sai zangado, está no ônibus cheio. Aí, de vez de você ir para o centro, você vai para outro terminal para fazer um transbordo, que a população chama de baldeação, certo? Para arriscar pegar de novo outro ônibus cheio. Quer dizer, isso está claro que não funciona. Precisa se rever isso. Quer dizer que as empresas não concordaram com esse modelo? Não, nós na época, quando foi decidido se fazer os 8 terminais de integração, os empresários, o Setudo foi radicalmente contra e mostrou por que a gente era contra. Certo? Porque ia aumentar o tempo de viagem, né? Porque não ia ser dado um tratamento para o ônibus, como já se é dado em São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Recife, que não são só as avenidas com espaço exclusivo para o ônibus. É desde o bairro até o centro com vias exclusivas. Basta você pintar no asfalto, né? Aquela faixa que naquele horário de pico vai passar o ônibus para que a população possa chegar ao seu destino mais rapidamente. Né? Certo. Hoje, as empresas estão sem lucro?
Não é lucro. As empresas não arrecadam para pagar a folha. Eu não estou falando de obrigações, eu não estou falando de investimentos, eu não estou falando de... As empresas não arrecadam para pagar a folha. Não paga prestação de investimento de veículo, não paga impostos. Estou falando só para a folha e não arrecada para isso. Quando você fala não paga impostos, é assim, vocês estão... As empresas não estão tendo receita para pagar sequer impostos, né? Desde a pandemia que as empresas estão fazendo um esforço sobre-humano para manter a frota na rua. Então a situação falimentar? Já, 3 empresas já faliram. 3 empresas. Nos últimos 5 anos, 3 empresas faliram. E pode ficar certo, se não houver uma mudança de rumo, né? Mas eu não digo Teresina só não, é mais a nível nacional mesmo. E Teresina acaba sofrendo mais por ser uma cidade mais carente e menos produtora de impostos, né, para o poder público do que as outras. Enquanto não houver a solução desse problema, pode-se falar, por exemplo, em melhoria da qualidade dos serviços mais eficientes, não, rápidos? Eu não conheço nada nesse mundo que se melhore sem investimento e sem recursos. Tá? O que eu posso dizer a você, e principalmente para os telespectadores que estão nos ouvindo, é o seguinte. Vou lhe dar um exemplo claro do que acontece. Nós temos hoje, no sistema de Teresina, 27% de meia passagem, certo? Que não é mais meia passagem, é 1/3 da passagem. É o único lugar do Brasil que o estudante paga 1/3. Porque, via de regra, onde tem algum benefício para o estudante, ele é 50%, como era aqui até 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então, eu não sou contra o estudante até não pagar nada, entenda. Agora, quem tem que arcar com esse benefício para o estudante, ou para as gratuidades que tem na cidade, são 7 gratuidades que representam 18% nós estamos falando em 900 mil passagens mês. Quase 1 milhão de passagens. Se você multiplicar por R$4, dá 4 milhões de reais, certo? Então, isso tudinho quem banca é o usuário que paga a passagem inteira. Você vê como tem coisas distorcidas na sociedade. Quem está pagando para alguém não pagar nada não é o poder público, seja municipal, estadual ou federal. Quem está pagando é o usuário, que via de regra é o mais carente da cidade. Ou o empresário que compra o vale transporte para o seu colaborador. Esse é que está pagando a mais para alguém não pagar nada ou alguém pagar apenas 1/3. Não, vou voltar a dizer, o Setuto não é contra ninguém pagar nada ou o estudante pagar 1/3 ou não pagar nada. Agora, ele não pode compactuar, e eu acho que isso muita gente não sabe o que eu estou dizendo, nós temos que sentar nessa audiência pública e discutir o seguinte: quem vai bancar para o estudante só pagar 1/3, para as outras categorias não pagarem nada e que não seja o passageiro pagando mais. Vou dar um exemplo claro, se você me permitir. É muito simples. Uma conta num restaurante. Certo? A conta tem 4 pessoas no restaurante e a conta deu R$10. Se você for dividir, ratear pelos 4, quanto dá? Dá R$2,50 para cada um. Mas acontece que o Joelson é estudante, ele só paga 1/3 do que deveria. Então ele não vai pagar R$2,50, ele vai pagar 70 centavos. Por exemplo. E Marcelino tem alguma gratuidade. Então eu não pago nada. Então sobrou quanto? R$9,30 para ser pago pelos outros 2 que pagam inteira. Então, ao invés de pagar R$2,50, ele vai pagar R$4,70. Esta conta simples assim é a mesma conta que se faz no cálculo da tarifa do transporte coletivo em qualquer lugar do mundo. Você pega o custo e divide pela quantidade de pagantes. Então, nós temos que ver essas coisas, porque, com certeza, se isso começar a ser visto de uma forma clara, né, sem politicagem, mostrando à população que está se tomando medida para que ela ganhe com isso em qualidade de serviço e em tarifas mais módicas. Né? Então, todo mundo vai estar satisfeito. O empresário sendo remunerado, a prefeitura fazendo o seu papel, que é servir bem a toda a cidade, e nossos trabalhadores que vão receber, e o final disso tudo é o nosso cliente, o usuário, satisfeito. Para finalizar, a chance de se terminar logo essa greve, se houver um horizonte curto para ela, a negociação tem evoluído? Eu sou muito otimista. Nós tivemos, a última conversa que tivemos com o sindicato foi quinta-feira passada, né, onde nós, inclusive, apresentamos várias planilhas, várias tabelas, mostrando a situação real do sistema. Né? Todos esses números, tanto nós temos como a Estranhas têm. Então, um número público, não tem o que se esconder, não tem... E eles têm, eu tenho certeza que eles viram que... Agora, não adianta só mostrar número e não ter alguma coisa efetiva. Eu também me boto no lugar do colaborador.
certo? Então, essa efetividade precisa da participação do poder público. Vou lhe dizer por quê. Já existe um déficit. Nós fizemos um acordo com a gestão anterior em setembro do ano passado. A parcela foi em 12 vezes, pagada de 2 milhões e 200 por mês. A parcela de janeiro não foi paga pela atual gestão. E pelo contrato, o mês de janeiro, né, se houve déficit, que eu sei que houve, terá que ser pago até o dia 20 de fevereiro. Então é preciso que todos entendamos, né, que cada um tem suas obrigações. Né, que os contratos também, eu sei que eu tenho obrigação para cumprir, mas eu só posso cumprir ela se as outras obrigações também forem cumpridas. Né? Então, eu sou otimista ao extremo. Acho que é preciso ter uma conversa assim, franca, aberta, né? Esquecendo política, nós estamos cuidando de uma coisa técnica chamada transporte público coletivo e urbano da cidade. Eu estou à disposição de discutir isso, não só com a Prefeitura, mas também na Câmara. Né? É importante que os vereadores, que eu acredito que muitos dos vereadores, por não serem do sistema, certo? Não têm obrigação de conhecer, não sabem disso tudo que eu estou dizendo aqui, entendeu? Então, é preciso, de uma vez por todas, acabar com essa conversa que é uma caixa preta. Que caixa preta? A planilha é pública e ela está no site da Prefeitura. Os nossos números também estão no site da Prefeitura. Então, não tem nada. O que precisa ser feito é enfrentar essas adversidades, todo mundo junto, né? Sem ninguém estar querendo enganar ninguém. É só isso. Quero agradecer ao senhor, vice-presidente do CETUT, Marcelino Lopes. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que fico agradecido pelo espaço, né? E gostaria, sempre que tiver debates, né? Debates dessa natureza aqui, que a gente possa ter espaço para falar, o CETUT vai se sentir honrado em participar.